Recentemente eu perdi uma das pessoas mais importantes da minha vida. Se talvez você já passou por isso, você sabe que quando você tem uma perca muito grande, você começa a repensar muitas coisas da sua vida. A minha mãe era uma pessoa que foi muito importante na minha formação, foi muito importante na pessoa, no homem que eu me tornei hoje. Já faz quase 5 anos que eu saí da casa dos meus pais, faz quase 5 anos que eu casei também, foi logo nesse período que eu casei. Fui seguir a minha vida, mas ela sempre esteve presente em vários momentos importantes da minha vida. E muita coisa você começa a pensar ou repensar, mas sobre você imaginar o que será daqui pra frente, sobre como se fosse uma nova etapa, uma nova fase da vida. E a questão da morte, como ficou muito presente na minha vida, pelo menos esses meses. Eu fiquei pensando, sabe, a morte não é algo que acontece somente em um momento específico da nossa existência, mas a morte é algo que todos os dias nós estamos vivendo. Quando eu era criança, eu tinha vários sonhos, eu tinha várias metas, eu achava que a vida era muito mais simples. Eu tinha inúmeros sonhos, minha paixão era ficar assistindo os filmes do Jack Chan, que eu adorava ver como que ele lutava, como que ele sempre vencia aquilo que era o desafio da vida dele, mas a vida foi passando, aquela etapa da minha vida como se tivesse morrido, e você vai crescendo, se desenvolvendo, depois você se transforma num adolescente. Quando adolescente, meu sonho era ser um judoca, era percebendo a complexidade da vida. Eu cresci sem um pai presente, eu tive que enfrentar um período de depressão muito grande na minha adolescência, mas muitas coisas foram acontecendo, mas é como se aquela etapa da minha vida tivesse morrido, ela tivesse não somente deixado de existir, mas como se tivesse cessado, assim como é a morte. A morte é um período que faz com que as coisas deixem de existir no seu presente. Hoje no meu presente não tem mais a minha infância, não tem mais a minha adolescência. Depois você se torna um jovem adulto, como eu sou hoje, né? E aí outros sonhos, ser um guitarrista, entrar pra faculdade. Eu lembro que eu tava um dia no hospital com a minha mãe, isso há muitos anos atrás. Eu tava no hospital, ela fez uma cirurgia, eu fiquei na recuperação junto com ela, uns 2 dias depois, né? E ali no hospital, vendo toda aquela rotina, eu pensei, eu quero ser alguém pra minha mãe. O primeiro sonho que eu tive era ser aí já final da adolescência, quase um jovem, era ser médico. Eu vou estudar bastante pra mim ser um médico, cuidar da minha mãe, mas isso foi mudando depois. Mas aquela vontade me despertou uma vida de estudos. Comecei a estudar. Hoje, eu tô chegando ao final da minha graduação, mas 2, 3 meses de aula. Eu me formo na faculdade de psicologia. Ano que vem eu acabo o mestrado em teologia sem sair um centavo do meu bolso. Tudo porque lá atrás eu tive um dia um sonho de cuidar de uma pessoa. Isso me despertou muitas coisas, ao ponto de eu viver minha vida de um jovem adulto, adolescência, estudando bastante. Isso foi muito importante pra mim. Mas aquela etapa cessou. Hoje eu estou numa nova etapa, em um novo momento. E a vida ela é constantemente feita de novos recomeços, de outros ciclos que vão aparecendo ao longo da nossa vida. Hoje, por exemplo, se fala muito sobre adultização, né? Crianças com comportamentos de adultos. Mas eu vejo que deveria ser falado também sobre a infantilização. São adultos com comportamentos de criança. E a grande verdade é que a cada dia que passa, ou a cada momento ou ciclos que você vai vivendo, a vida se torna mais complexa, a vida se torna cada vez mais exigente com a resposta que você vai dar para ela. E isso é a responsabilidade, é a resposta que você vai dar para aquilo que a vida está te pedindo, está te clamando. E a grande pergunta que eu me faço hoje é o que eu estou me tornando nessa etapa da vida que eu estou aqui agora. E não somente aquilo que eu vou me tornar, aquilo que eu serei. Eu não quero ficar preocupado, ansioso e com minha mente como um turbilhão pensando no que poderá vir a ser, no que poderá acontecer e na verdade não viver e não pensar naquilo que eu estou me tornando hoje. Isso é o fato mais importante da minha vida. Quando você olha para grandes autores da literatura clássica, você vai ver que ao longo da sua história eles foram mudando o seu pensamento, eles foram transformando a maneira de pensar, a filosofia deles foram sendo renovada. Pega Nietzsche, você pega Schopenhauer, você pega Darwin, Freud, o próprio Salomão, você pega um Salomão jovem escrevendo Cantares, Salomão apaixonado, depois um Salomão adulto escrevendo Provérbios, um Salomão mais velho escrevendo Eclesiastes com um certo peso ali de um pessimismo aparentemente, né? Mas a grande verdade é que todos nós estamos mudando, todos nós estamos nos transformando com o tempo. A pergunta é no que eu estou me transformando? Tem muitas coisas que pra mim eram importantes quando eu era mais novo que hoje não são mais relevantes, como por exemplo, sei lá, ser um judoca, ou ser um grande guitarrista, o maior guitarrista que já viveu nessa terra. Hoje são coisas que não tem mais tanto peso, assim, na minha vida. Sabe, o tempo vai passando e você vai vendo que algumas coisas que eram extremamente importantes, que tinham muito valor pra você, talvez não tenha valor hoje. Então, talvez eu não precise ficar tão preocupado, tão ansioso, né, se as coisas não estão dando certo, ou não estão dando da maneira que eu gostaria que dessem. Porque daqui a pouco o tempo vai passar e eu vou ver que tudo isso que eu tava tão preocupado não era um fato tão importante
importante pra mim era somente pra aquele momento. Creio que a vida ela tem um supra sentido, um sentido último. Todos nós devemos cumprir, todos nós devemos dar essa resposta pra vida. Eu imagino como se fosse um filme. Um filme ele é feito de vários takes, de várias cenas. A cada cena você tem um sentido específico. E isolado talvez não faça muito sentido, mas quando você junta tudo, todas aquelas cenas estão, na verdade, culminando pra última cena, pro ápice do filme, pro momento final. E ali, somente quando eu chegar naquele momento, eu vou saber o que é o supra sentido. Até lá, talvez eu tenha algumas vagas percepções do que Deus quer pra minha vida. Mas deixa eu te falar uma coisa, talvez você vai descobrir aquilo que ele realmente quer, o fato mais importante da sua existência, talvez lá no final. Por isso não fique tão ansioso, não coloque um peso tão grande nas suas costas, talvez você não sabe hoje o que você deve fazer, pra onde você deve ir. Talvez simplesmente continuar existindo e vivendo da melhor maneira possível, sendo excelente naquilo que você está fazendo e perseverando mais um pouco, pode ser a melhor coisa que você pode fazer agora. Creio eu que existe sim um sentido pra sua vida, mas talvez você não precise ficar tão preocupado em descobrir esse sentido agora, porque é normal ao longo do filme, ao longo das cenas irem acontecendo, você perceber qual é o motivo, qual é a razão da sua vida. Talvez você habitar nesse local de mistério seja a maior dádiva que Deus pode ter te dado. Você não saber de muitas coisas pode ser uma bênção também. E eu fico pensando, talvez seja por isso que Paulo falou lá em Filipenses, no capítulo 3, no versículo 7, pensava que essas coisas eram valiosas, mas agora as considero insignificantes por causa de Cristo. Sim, todas as coisas são insignificantes comparadas ao ganho inestimável de conhecer a Cristo Jesus, meu Senhor. Por causa dele deixei de lado todas as coisas e as considero menos que lixo, a fim de poder ganhar a Cristo. Talvez você não tenha todo as peças do quebra-cabeça ainda. Talvez hoje possa parecer que as coisas estão meio bagunçadas, assim como pra mim alguns dias parece que estão. E quando eu não tenho muita certeza do que fazer nessa cena específica desse filme chamado Vida, eu continuo caminhando. Eu sei que o fato de eu conhecer a Cristo é esse o Cristo que vai me levar pra essa última cena, que vai me conduzir para o destino final da minha vida. Por isso eu não quero ficar com medo se a onda bate forte, eu não quero ficar ansioso, não quero ficar preocupado, não quero ficar triste com aquilo que aconteceu. Eu quero apenas, mesmo sem saber, continuar caminhando, habitando nesse local de um mistério mesmo, que é essa vida, mas sabendo que Cristo em nós é a esperança da glória. E se Ele está em nós, Ele vai nos conduzir, vai levar esse barco chamado vida até o outro lado, até a outra margem, até chegar no cais, em segurança. Pode ter muitos ventos, pode ter muitas ondas batendo forte, mas eu não quero parar, eu não quero desistir, eu quero ir até o final. Mesmo não sabendo o sentido aqui agora, o porquê de muitas coisas que acontecem, eu vou perseverar, porque eu sei que esse barco tem um cais para chegar.